Muito bem. Uma vez que a gente carregou o conjunto de dados pesquisa XLS e X para dentro do ambiente do R, ou seja, como uma variável, neste caso, como um data frame dentro do R, a gente vai manipular com esses dados. Agora, nosso objetivo é trabalhar com esses dados utilizando o R, a plataforma R. Então, antes de qualquer coisa, é importante a gente ter em mente que esses comandos aqui que a gente viu na parte de tratamento de dados, as três linhas aqui, elas serão executadas, então você pode executar usando o run aqui. Eu vou executá-las todas de uma vez, que é possível, né? Inclusive com view. E a gente vê que o objeto pesquisa está dentro agora do ambiente do R. Veja que ele está aqui nesse Global Environment, que lista os objetos, né? Na verdade, as variáveis, né? Os espaços de memórias alocados no R, que é o nosso conjunto de dados. Muito bem, então, uma coisa importante é que para acessar especificamente uma variável desse conjunto de dados, eu utilizo o comando cifrão. Se vocês observarem no PDF ilustrativo que está disponível no Drive e que foi exibido aqui na nossa apresentação, ele apresenta justamente várias formas de se obter valores em cima de um data frame, seja de uma linha, seja de uma coluna que representa uma variável ou subconjuntos específicos. Eu vou listar aqui, só para a gente ver como que faz esse acesso. Então, se eu colocar a variável pesquisa, ele até faz um autocomplete aqui, ele busca todas as variáveis exibidas. E aí eu colocar um cifrão, veja o que ele faz. Ele coloca já automaticamente todas as variáveis associadas a este data frame. No caso específico, eu estou interessado no X. Então eu coloco a variável X aqui. Se eu executar essa linha, o que ele vai fazer? A linha 30 que eu acabei de adicionar. Ele vai listar exatamente o conjunto de dados que eu estou interessado em trabalhar. Então, quando eu quero trabalhar com um conjunto de dados específico, basta eu, sobre um data frame, claro, pegar o nome do data frame, cifrão e o X. E aí eu vou estar trabalhando com esse conjunto de dados. Muito bem. Voltando à nossa apresentação guia, para trabalhar com de estatística de maneira geral, na verdade, para trabalhar no R de maneira geral, a ideia é que tudo gira em torno de função, né? Todas as tarefas são enxergadas como funções. E se a gente lembrar da intuição de função matemática, o que é uma função matemática? A gente pode enxergar como uma conta, né? Mas é algo que pega um conjunto de entradas, que a gente chama de domínio. A partir dessas entradas é feita uma conta, veja que pode ser uma ou mais entradas, dependendo da natureza da função. A função pode ser matemática, ou pode não ser matemática, no caso, no contexto do R, ou seja, essas entradas podem ser entradas numéricas ou de outra natureza. E a partir dessas múltiplas entradas eu tenho múltiplas saídas, né? Que seriam os resultados do seu procedimento, da sua tarefa, da sua execução da tarefa, que depende de informações de entrada e obtém-se a partir dela informações de saída. Então, no R, geralmente, a forma geral de uma função é o nome da função, vem geralmente aqui, como um comando, né? Então, você tem o nome da função associado à função. E, entre parênteses, separados por vírgula, a gente tem os argumentos de entrada. A gente já observou isso, por exemplo, na criação de variáveis. Quando a gente tomou algumas variáveis
para criar tanto variáveis matrizes, né, vetores, data frames, todas elas, principalmente a matriz, né, e os data frames, elas utilizaram de estruturas de função, né, na sua respectiva criação. Então, essas entradas equivalem a essas entradas aqui, né? Esses argumentos de entrada da sua função vão ser colocados aqui de maneira separada. Dois exemplos de duas funções bem bobinhas que a gente pode ver no R são a função sum, que vai fazer o somatório de um conjunto de dados, e a função solve, que faz o cálculo, por exemplo, de uma matriz inversa, que é uma operação matemática associada à álgebra linear, enfim, a resolução de sistemas de equações lineares. Então, são duas funções, você veja que é o nome da função e aqui os argumentos de entrada. Poderia ser um conjunto de números aqui, como está listado, ou poderia ser um vetor também, que já tem os números todos agrupados, né, num espaço de memória. A mesma coisa, poderia ser uma matriz também. Vamos ver só esses dois comandos, só para a gente ver como que eu utilizaria eles aqui. Ó. Então, se a gente for no ambiente, principalmente o ambiente de execução, né, eu estou escrevendo aqui, à medida da necessidade, os comandos, mas não necessariamente todos os comandos são necessários de ser salvos aqui, porque eles não vão ter finalidade do ponto de vista de análise. Então, se eu colocar aqui sum, que é o soma, e um conjunto de valores, o que ele vai proceder é a soma desses valores. Ó. Quando eu der o Enter aqui, né, quando eu coloco no espaço do console e der o Enter, ele vai executar essa tarefa. Da mesma forma, lembre-se que eu criei uma matriz aqui, ó, na linha 15, que eu salvei, vou reexecutar a linha para criar novamente a matriz. Ó. Essa matriz, na verdade, não é possível fazer, porque eu vou fazer uma 3x3 e colocar mais alguns valores e vamos ver se eu consigo. Sim, agora eu consegui os valores. Então, a matriz que foi criada aqui, ó, se eu der um Enter, foi essa estrutura dessa matriz, e aí eu posso fazer o solve, né, que é a segunda função que eu citei. Ó, veja que eu estou passando como argumento de entrada a própria matriz, e aí ele calcula a matriz inversa. O que é essa matriz inversa? Ela tem um significado matemático, né, que se você operar a multiplicação dela pela matriz original ou vice-versa, eu obtenho uma matriz de identidade, ou seja, uma matriz no qual a diagonal, né, é toda unitária, né, com valores 1 e fora da diagonal valores 0. Muito bem. Retornando à nossa estrutura, então todas as análises que vão ser feitas são sempre concebidas em termos de funções. Você tem argumentos de entrada e argumentos de saída. Então, no R, o que a gente vai fazer? Então, o que já fizemos? A gente vai importar o dado de pesquisa que está num arquivo XLSX para um data frame. A partir do data frame, eu vou tomar só uma variável quantitativa contínua da pesquisa, que nesse caso reflete a renda, né, dos indivíduos. Veja que se eu trocar a planilha, né, para qualquer que seja o objeto de estudo, né, o processo é o mesmo. Né? Se eu quiser fazer análise em cima de uma variável. E o legal é que eu posso, dado algum tipo de aprimoramento, né, principalmente no conhecimento da linguagem, eu posso automatizar essas análises para todas as variáveis, o que fica bem mais fácil de trabalhar. A partir dessa variável, eu vou produzir, nesse caso a variável renda, eu vou produzir as estatísticas descritivas, nesse caso traduzidas nas medidas e nos gráficos. Para lembrarmos, as medidas que vimos foram medidas de posição, então a média amostral, a moda, a mediana e o quantil, né, com um nível, um quantil alfa específico. E os gráficos,
antes dos gráficos propriamente dito, né? As medidas de dispersão, também vimos, a amplitude, a variância amostral e o desvio padrão amostral, todas são medidas amostrais relativas a esta variável. E as medidas de assimetria e curtose também foram vistas. Para além das medidas propriamente ditas, a gente tem os gráficos também, né? A produção de gráficos que são elaborados em função da distribuição de frequência. Então, alguns gráficos que ilustram a distribuição de frequência são o histograma, né, que pega a tabela de distribuição de frequência como base para a construção, o box plot, que é uma versão um pouco mais resumida, né, da distribuição de frequência, uma vez que trabalha só com alguns quantis, e o gráfico de ogiva, que mostra a distribuição acumulada empírica obtida. Então, todas essas tarefas são organizadas em termos de funções, ou seja, eu vou ter o conjunto de dados como entrada e vou ter, vou ter uma dessas funções aqui, né, associadas a uma dessas tarefas, e vou ter como objeto de saída as medidas, no cálculo das medidas, e ou a distribuição de frequência ou o gráfico associado. Vamos ver então, baseado nessa estrutura, eu vou voltar ao nosso ambiente de programação e vou acessar novamente a pasta tutorial e vou fechar esse arquivo de tratamento de dados. Tá? A planilha eu vou deixar, né, aberta aqui a visualização dela. Então você vê que eu tenho vários arquivos aqui, ó. Eu vou nesse estatística descritiva.r. Aqui ele tem alguns comandos, né, que eu já pré-escrevi aqui. Claro, baseio-se, eles têm que assumir a importação dos dados, né? Opa, eu coloquei aqui, eu quero, na verdade, excluir esse matriz aqui, que é a matriz, né? Eu não vou utilizar, eu só vou usar o objeto pesquisa. Então, os comandos estão pré-salvos aqui. Então, vamos lá. Eu estou admitindo que o data frame pesquisa já foi carregado para dentro do R, ou seja, já fez o processo de importação. Porque se você não fizer isso, ele não vai enxergar a que tipo de dado que ele está tentando operar, né? Então, a primeira função aqui é a função para cálculo da média, né? Que está na linha 13 aqui do arquivo. Você vê que a função chama-se min, né? Do inglês média. E aí, como argumento de entrada, eu passo justamente aquele vetor, né, que o objeto DataFrame pesquisa, cifrão x, que vai dar só a variável, né, só aquela coluna dos dados referentes à renda. Então, ele vai calcular então, o valor médio da renda. Então, neste caso aqui, o resultado foi de 1.912.706, o valor aqui da renda. Com relação à moda, tá? A moda, ele tem alguns métodos diferenciados para calcular. A gente viu um método diferenciado que é baseado na distribuição de frequência, né? A gente vai fazer aqui só, uma versão simplificada, a gente só vai identificar aqui o valor da moda como, a partir da distribuição de frequência, como ponto intermediário da classe modal, né? Existem métodos mais sofisticados, né, baseados inclusive em bibliotecas, para se estimar essa moda, né, para calcular essa moda associada aos dados, inclusive baseado na própria distribuição de frequência, como vimos. Esse método é um método ingênuo que a gente viu. Então, o que ele faz? Essa linha 16 ela é uma função que calcula um histograma. Tá? Ela obtém um histograma, vai obter a distribuição de frequência. Então, eu vou colocar aqui. Ó, e aí, o que eu faço? A função histograma aplicada a esse conjunto de dados, eu estou colocando plot false, por quê? Porque essa função originalmente ela tem como objetivo esboçar um gráfico, né? Só que eu estou colocando esse plot igual a false, é um argumento que vai dizer eu não quero plotar o gráfico. E estou jogando o resultado dessa distribuição, desses dados, dessa computação, né, dessa execução dessa tarefa, nesse objeto chamado fractab, que é uma variável também, que está aparecendo aqui, ó. Ela listada como uma lista de 6 objetos, né? Tem 6 objetos aqui dentro. Então, o que acontece? O fractab, se você acessar ele aqui, ó,
ele vai ter um conjunto de informações aqui, ó, que foi o resultado da computação, que são relacionados à distribuição de frequência. Então ele mostra os breaks, né, que seriam os limites da classe, as contagens, né, que seriam as frequências absolutas, o valor da densidade aqui, que seria relativo à frequência relativa, né, e os pontos intermediários, que é o que eu vou me basear aqui para calcular de uma maneira bastante ingênua a moda. Então a moda vai ser calculada em função desses dados aqui. Eu acessei um subconjunto desses dados, mas em particular o density aqui, e peguei o ponto intermediário da classe de maior frequência, né? Inclusive foram duas classes aqui nesse caso aqui. E aí meu objeto moda deu 1.75 aqui, ó. Tiveram duas classes, aliás, desculpa, é uma classe só, que é essa aqui, ó. Deixa eu ver aqui, isso tem, não, são duas classes, melhor dizendo, então duas classes aqui, ó. Ele provavelmente vai pegar a primeira aqui como sendo a moda. O ideal, na verdade, é que o valor fosse o ponto intermediário entre a terceira e a quarta classe, né? Visto que o valor aqui foi de mesma frequência. Então ele faz o cálculo. Tem algumas funções prontas no R que calculam a moda, né? Mas elas exigem a instalação de bibliotecas adicionais. Aqui, o cálculo da mediana. Então, é o mesmo raciocínio. Eu vou ter uma função aplicada ao conjunto de dados, ó, entre parênteses, e que calcula a mediana, que é 1.2 aqui nesse caso. E o quantil. Nesse caso, o quantil, aqui, eu estou apresentando os valores dos quantis dos valores relativos por exemplo, a construção de um boxplot, ó, 0.1, 0.25, o 0.5, que é a mediana, 0.75 e 0.9. Então, são dois argumentos que essa função quantil precisa. Primeiro, o objeto, né, que tem os dados, o pesquisa cifrão X, e os quantis que eu quero calcular. Pode ser um só quantil ou pode ser vários de uma vez, como eu estou calculando aqui, ó. Podem ser vários de uma vez. Vamos supor que eu quisesse o quantil 0.9, como estava originalmente aqui, ó. Bastaria eu colocar o 0.9 aqui como um argumento de entrada. E aí ele calcula o quantil relativo nesse conjunto de dados, tá? Se eu quisesse calcular todos os quantis de uma vez, ó, eu retorno ao código anterior e aí está todos os quantis, ele vai calcular. Opa, na verdade eu quero aqui, ó. Ele vai calcular todos os quantis de uma vez. Vou retornar aqui para executar de interesse. Então, 1.240, 1.570 e assim por diante. Esses quantis são amostrais, tá? Construídos a partir da sua amostra. A amplitude, a mesma coisa. Neste caso, eu tenho uma função que calcula o range, né? Que ele busca o menor e o maior valor colocados nessa objeto faixa aqui, ó. Esse faixa é um vetor. Então, a diferença desse valor para esse vai me dar a amplitude, que é justamente o que eu faço na linha 30. Olha lá. Vai pegar a amplitude desses, que é o 3.21 menos o 0.83, que vai dar o 2.38. Aqui na linha 33 é a variância, tá? O cálculo da variância amostral, né? A partir dos dados. Mesmo raciocínio, tem os dados aplicados. Tem uma função aplicada a um conjunto de dados, nesse caso, o conjunto de dados pesquisa aqui. Veja que essas medidas elas podem ser aplicadas só a dados quantitativos, tá? Se os dados têm outra classificação qualitativa, eu tenho outras funções que vão calcular outras estatísticas relacionadas, né? Então não vou aplicar isso aqui de maneira irrestrita a qualquer conjunto de dados. Lembre que as medidas dependem da classificação do seu tipo de dado. Então aqui eu obtenho a variância, então, a execução e o desvio padrão, né? Também é essa função aqui, ó, SD, Standard Deviation, para cálculo do desvio padrão.
As outras medidas, como eu disse, dependem de pacotes adicionais. Essa aqui é um exemplo. Ó. Aqui tem dois exemplos que para eu utilizar o cálculo de assimetria de Kurtosi, eu estou instalando uma biblioteca adicional, né? É um complemento que o R que tem a função para cálculo dessas medidas específicas. Esse complemento chama de moments, né? Então a linha 42 e 43 elas fazem respectivamente a instalação dessa biblioteca. Ela vai em outro servidor na internet, busca essa biblioteca para instalar, para poder ser utilizada aqui no ambiente do RStudio onde você está trabalhando, seja no cloud ou no RStudio que você estiver utilizando no seu computador. E o library, que basicamente, uma vez que a biblioteca está instalada, tá? Ela deixa ela pronta para ser utilizada no R, ou seja, para se utilizar as funções associadas. Então, neste caso aqui, eu já executei os dois comandos, né? Não houve nenhum problema, né, na execução. Geralmente pode dar, às vezes, algum problema, que é relatado aqui nessa etapa de instalação. E aí eu posso calcular o coeficiente de assimetria. Você vê que levemente negativo aqui, ó, indica uma leve assimetria, não muito, mas uma levezinha. E o coeficiente de Kurtosi também, que é calculado aqui. Uma outra função que compila quase todas elas é a função summary, tá? Essa função summary, o que ela faz? Ela pega e já calcula algumas estatísticas, medidas, digamos assim, associadas ao seu conjunto de dados. Então, ela calcula o mínimo, ou seja, o valor mínimo do conjunto e o máximo. Veja que lá na amplitude a gente calculou esse valor. O primeiro quartil, que veio lá no cálculo do quantil, a gente também já calculou isso. A mediana, a média e o terceiro quartil, que é o quantil 0,75. Então, todos esses aqui, ó, são estatísticas que o summary solta, né? que dá uma ideia razoável de como está a distribuição de frequência, principalmente por apresentar tanto a mediana quanto a média aqui e os respectivos quantis associados. Bem, com relação a gráficos, né? Gráficos tem uma biblioteca, embora ela seja um pouquinho mais complexa, mas gera resultados mais esteticamente mais bonitos, chamada ggplot. Então é possível fazer vários gráficos interessantes usando essa biblioteca ggplot. De novo, ela tem que ser instalada, exemplo da biblioteca anterior de moments, né, que a gente usou para cálculo de assimetria e Kurtosi. Mas aqui eu preferi uma biblioteca mais simples, que inclusive fui eu mesmo que fiz. Esse comando aqui, ó, vou colocar, ver se ela está aqui. Na verdade ela está aqui, ó, nesse base aqui. Não, está aqui mesmo. Ela tá, onde que está essa função? Tentando encontrar aqui, tutorial R, scripts aus. É aqui. Então, eu tiro esse tutorial. Essa. Deixa eu ver se vai dar certinho, beleza. Aí o que esse comando faz? Esse aqui é um conjunto de funções que eu elaborei para utilização aqui no R, e ele produz, usando a mesma metodologia que a gente viu em sala de aula, distribuições de frequência. Então eu tenho uma função aqui, ó, a partir do carregamento desse comando da 54, ele vai ler algumas funções, em particular uma só, né, que a gente vai utilizar, que é a tab frequência. Então o que ela faz, essa tab frequência? Ela calcula a tabela de distribuição de frequência para você, dos dados. Então aqui, ó, ela exibe aqui, ó, se você for ver, tem todas as informações. Então tem os dados originais, os quais foram calculados, o número de classes, né, a amplitude total, a amplitude de classe,
esse valor aqui, ele tá, eu imagino que esteja arredondado, tá? Porque por conta só da exibição aqui dos valores aqui, os limites de classe associados, tá? E aqui a tabela da distribuição de frequência com todas as informações, tanto as classes, os pontos médios, as frequências absolutas, relativas, frequência acumulada e a frequência relativa acumulada. Todas presentes aqui. Muito bem. Continuando, então, essa tabela de distribuição de frequência, a gente viu que é a tabela mestra para a construção dos outros gráficos, de quase todos os outros gráficos, para exibir a distribuição de frequência. Então, eu vou carregar essa linha 60, embora ela não seja utilizada agora. Então, essa linha 60 vai colocar um pacote pronto para ação, né, pronto para ser utilizado, que vai estar associado ao gráfico violino, mas que a gente não vai usar aqui agora. Então, o que eu vou fazer? A princípio, eu vou executar essa linha 63 aqui, ó. O que ela faz? Ela faz aquele mesmo comando histograma que a gente viu lá atrás, tá? Então, ele é um comando hist, que tem como argumento o conjunto de dados que eu estou trabalhando e alguns argumentos aqui adicionais que informam sobre a parte gráfica, título do gráfico, o eixo X e o eixo Y, o que eu vou colocar como textualmente no eixo X e no eixo Y. Tá? São informações de natureza gráfica. Então, se eu executar 62, o que vai acontecer? No espaço aqui de produção de plots, né, ele vai mostrar exatamente a distribuição, ou melhor dizendo, o histograma associado a esse conjunto de dados do pesquisa, da renda média. Nesse caso, a frequência que eu estou colocando aqui é a frequência absoluta, mas é possível colocar a frequência relativa. Você vê que o gráfico, a distribuição mostra uma leve assimetria, né? Bem fraquinha, né? Que já foi evidenciada se a gente olhasse o coeficiente de assimetria, que ela é levemente negativa, né? Então, a distribuição é levemente assimétrica à direita. Muito bem, continuando aqui, o próximo comando é a produção de uma ogiva, né, que lida com a frequência acumulada, lembre-se, né, com a distribuição de frequência acumulada. Então, para tanto, eu vou instalar um pacote chamado Agricolae, tá, que tem uma função para construção da ogiva. Então, eu vou fazer a mesma coisa, instalar o pacote e carregar o pacote, ou seja, deixar as funções prontas para execução. Então, ele instalou e deixou a função pronta, beleza. E aí, o que eu faço? A produção da ogiva vai ser baseada no resultado do histograma. Então, eu vou executar o histograma aqui, ó, o comando do histograma, que é o que a gente acabou de fazer, e vou jogar o resultado dele para dentro desse objeto histx, que é uma variável também, tá? Então, eu coloco, vai ter todos os dados associados a esse histograma. Então, ele vai criar aqui, se você exibir aqui o histx, que foi a variável que eu associei a esses resultados do histograma, ele vai plotar, ele vai exibir todas as informações associadas ao histograma. Beleza. Aí, o que eu faço? Eu executo a 60. Na 60, eu vou tomar como argumento os dados do histograma que foram gerados, né, toda aquela estrutura, tanto limite de classe, todas as informações que foram usadas para construir o histograma, tá? E ele exibe aqui os valores acumulados. Exatamente, demorou um pouquinho para plotar no meu caso. Então, ele exibe aqui à direita, nessa faixa da direita, a distribuição acumulada. Então, ele mostra como que a distribuição aumenta. Então, lembrando, a distribuição acumulada, por exemplo, 2,5, se a gente pegar 2,5 salários mínimos, né, que seria o termo de renda, né, a renda per capita do domicílio, a gente tem que
aproximadamente 88%, né, fazendo uma aproximação aqui visual, 88, 87% aproximadamente ganham menos do que, ou ganham até 2,5 salários mínimos. Finalmente o box plot, né? Mesma situação, então eu tenho uma estrutura de uma função, a função chama-se box plot, eu tenho o argumento de entrada, que é o conjunto de dados que eu estou trabalhando, e aqui um argumento simplesmente para dar o título ao gráfico, tá? Então, se a gente exibir, ele produz o box plot de x, né, que está escrito aqui, ó, é o título do gráfico, e exibe aqui o box plot. Para finalizar, o gráfico violino, mesma estrutura, tá? Conjunto de dados como argumento, separado por vírgula, e outros argumentos de natureza gráfica, né? O título do gráfico, e nesse caso aqui é para não ter nada no eixo X, né? No eixo X não tem nenhuma exibição. Então, eu tenho aqui o gráfico do violino plot, né? O gráfico violino, que veja que ele é uma aproximação, ele é uma suavização, vamos dizer assim, do histograma. Interessante que ele mostra aqui também o box plot, né? Com as medidas do primeiro quartil e o terceiro quartil aqui junto com a mediana exibidos aqui no resultado. Aqui, como eu disse, tem os gráficos produzidos usando o ggplot, né? São gráficos esteticamente um pouquinho mais bonitos, né? Então eu vou ter que carregar essa biblioteca ggplot, não? Ela já está instalada aqui no meu R. No seu RStudio é possível que você tenha que instalar essa biblioteca, tá? Então, usar aquele comando install.packages e associado ao ggplot, né? A biblioteca interessa. Mas existe também uma possibilidade de você instalar por aqui, quer ver? Ver se eu consigo achar, ou se não tem aqui na versão do Tools, aqui ó, Install Packages. Então, se você abrir aqui essa opção, você pode pesquisar pelo pacote que você quer instalar aqui nessa opção aqui. É a mesma coisa que o comando que a gente está fazendo faz. Então, são duas formas diferentes de fazer a mesma preparação dos comandos. Uma vez que ela está instalada e está preparada para utilização, eu posso mostrar aqui ó, um histograma, a produção de um histograma, uma forma diferente. A construção de distribuições empíricas, que são distribuições suavizadas do histograma. Então é uma suavização, isso a gente não viu em sala de aula, mas é possível você produzir essa distribuição mais suave, né? E assim por diante. Então, assim, aqui é um pequeno recorte de todas as funções, é um pequeno recorte, na verdade, de funções que podem ser aplicadas no contexto de estatística básica, especificamente estatística descritiva. Mas existe um sem número de outras funções, de outros pacotes que lidam com estatística que podem ser até visualmente muito melhores e, além de ser visualmente melhores, eles conseguem condensar a informação. Gráfico, como a gente viu em sala de aula, ela é uma forma visual de resumir as informações presentes no seu conjunto de dados. Resumir de alguma forma o seu conjunto de dados. E quanto mais esse gráfico for eficiente em apresentar várias características diferentes no mesmo gráfico, ou várias informações sobre dados diferentes no mesmo gráfico, melhor esse gráfico porque ele condensa mais informação apresentada no gráfico. Um exemplo é o gráfico se a gente vê um gráfico como de distribuição de faixas etárias, né, de distribuição de frequência de acordo com a idade da população, a gente consegue condensar tanto ao fato de ser homem ou mulher, né, na pirâmide etária. Então, são dois histogramas que estão apresentados de maneira conjunta, né? Ou seja, é um gráfico que condensa mais informação para a gente. Ele apresenta tanto a distinção para homens quanto para mulheres, ao invés de ser separado.